Olá, tudo bom? Nós vamos conversar com essa série de vídeos que nós vamos fazer aqui agora sobre aqueles pontos que nós consideramos que são os mais básicos de uma doutrina cristã saudável, né? Os vídeos, eles facilitam a nossa comunicação, né? Eles não excluem uma conversa pessoal, mas eles são um bom canal para a gente ter uma via a mais. E é nesse sentido que eles estão sendo feitos. Quais são os tópicos que nós vamos falar aqui nesse vídeo? Primeiro, eu gostaria de falar sobre os 10 mandamentos. Então, provavelmente eu vou dedicar um vídeo para cada um dos 10 mandamentos ali, para a gente olhar sobre cada um deles, quais são os mandamentos, mas ao mesmo tempo, como que a gente deve olhar a nossa vida a partir dos 10 mandamentos. Isso reflete a nossa vida em direção ao mundo, isso reflete a nossa vida em direção a Deus. Isso vai nos ensinar o papel que a lei de Deus tem na nossa vida. E logo na sequência eu quero olhar o credo apostólico. São alguns credos, né, que a igreja confessa. O apostólico, ele é o primeiro que a gente aprende. Ele é mais resumido no conteúdo, na extensão, ele é mais fácil da gente aprender, mas ele é muito denso em conteúdo e em riqueza. Tudo que é dito ali é algo profundamente inspirado na própria Bíblia, né? E apesar disso, é algo que foi traduzido numa linguagem que a gente consegue até decorar e repetir se for preciso. A ideia de aprender o credo não é que você repita isso sem refletir ou que vire um tipo de reza. A ideia de se aprender o credo é que você entenda princípios que são fundamentais da fé cristã, coisas que nós confessamos, que nós aprendemos para a vida. Então, depois de aprendermos o papel da lei de Deus, e aí são os mandamentos, o credo, ele vai nos ensinar o outro aspecto, aquilo que Deus entrega a nós, e não aquilo que ele exige de nós, né? Essa é a linguagem do próprio Evangelho. E é sobre isso que a gente vai meditar quando a gente estiver estudando o credo. Depois nós vamos estudar a oração do Pai Nosso, né? Frase por frase da oração do Pai Nosso, o que isso significa e qual a importância disso na minha vida. Quais são os tipos de bênçãos que eu peço de Deus ali e o que eu espero receber de Deus com base nessa oração. Depois nós vamos discutir sobre algumas coisas que são centrais da nossa fé. Então eu quero conversar sobre o batismo, primeiro, que é a nossa iniciação na caminhada cristã. Depois nós vamos falar sobre o papel da Santa Ceia, qual é a importância que nós damos a ela, qual que é o significado dessa cerimônia toda e por que nós valorizamos tanto isso. Depois eu vou falar sobre o ofício das chaves, que é um nome que parece não muito comum, né? Mas o ofício das chaves tem a ver com perdão de pecados. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e aí nós vamos dar uma fechada nesse tópico todo, em toda essa discussão, né? Dando uma discussão final, e com isso eu espero que a gente discuta os principais pontos que orientam a nossa vida e a nossa caminhada cristã, né? Isso vai servir não só para quem está querendo conhecer uma doutrina da Igreja Luterana, mas isso serve para todos que querem uma caminhada cristã séria. Então é com base nisso que a gente vai começar essas discussões. Em primeiro lugar, e já colocando aqui, nós temos que ter alguns pontos de partida, né? Saber aonde nós estamos nos firmando. E a primeira coisa que nós precisamos ter claro é que nós temos um padrão, né? E o nosso padrão, ele consiste em entender a Bíblia como sendo palavra inspirada e revelada por Deus. Isso é o nosso ponto de partida. A gente sabe que existem outros lugares onde a Bíblia pode ser vista só como mais um livro, um conteúdo histórico, ou que existem lugares onde a Bíblia não é vista como inspirada por Deus. Então ela é só um conjunto de regras morais que vão ser discutidas segundo a sua conveniência ou não. Tem lugares que tratam a Bíblia assim.
Não é assim que nós vamos tratar aqui. Nós reconhecemos que a Bíblia seja palavra de Deus e que inspiração significa que ela foi escrita, ela foi registrada em cada um dos seus pontos da forma como Deus quis que aquilo fosse registrado. Portanto, não nos cabe julgar na Bíblia se aquilo é conveniente ou não é conveniente. Nós vamos olhar para a Bíblia como a revelação da palavra de Deus e da vontade de Deus, da forma como Ele revelou, confiando que Ele, Senhor de todo conhecimento, sabe muito bem como Ele quer se expressar. Então, da forma como está escrito ali, nós não questionamos isso, nós vamos buscar entender e aplicar na nossa vida. E esse é o ponto de partida. É claro que isso não significa tirar coisas do seu contexto. Afinal de contas, se a forma como Deus escolhe mostrar a sua vontade para nós é através de um texto, hoje, nos nossos dias, não estou falando da época dos profetas nem nada disso, mas hoje Deus está se revelando através de algo que é textual, isso não exclui a nossa necessidade de saber ler um texto, entender o texto, olhar o contexto em que aquilo está escrito, preservar aquelas coisas que são básicas de uma interpretação de texto. Uma coisa não exclui outra, jamais. Muito pelo contrário, é necessário fazer uso de todas as técnicas que nós conhecemos para extrair uma boa interpretação, para que o texto seja honrado, para que a palavra de Deus seja lida de forma clara e seja traduzido de um modo correto. Não é a minha vontade que eu devo projetar para dentro de um texto, mas eu devo observar, é claro, padrões e regras linguísticas, que vão nos ensinar a olhar um texto e fazer uma boa e correta interpretação, mantendo aquilo que o texto quer dizer realmente. E isso é importante. Então, esse é o nosso ponto de partida. Se você vai, a partir de agora, querer conhecer as doutrinas fundamentais, uma coisa que você precisa saber é que todas essas doutrinas, elas não são inventadas ou vontade de alguém, mas elas são tiradas de textos claros que estão expostos dentro da sua Bíblia. E como que nós entendemos isso? Não é com fontes externas que vão projetar algo para dentro do texto. Em primeiro lugar, o texto que está acima de todos os outros e a norma que está acima de todas as outras é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Ela é a norma que confere autoridade a qualquer outro texto. Então eu posso ler textos que não são a Bíblia e que vão explicar essas coisas? Posso. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha mão o catecismo. O catecismo ele não é maior do que a Bíblia. Ele é a explicação do que está escrito ali. E eu sei que essa explicação é boa, porque foi escrito por gente que estudou muito. 2, porque há mais de 500 anos ele sobrevive à prova do tempo, com muita gente estudando, comparando com as escrituras e atestando que aqui realmente existe uma exposição fiel e correta do texto. É por isso que eu vou olhar para o catecismo, e não porque ele é maior do que a Bíblia. Algumas tradições religiosas vão colocar a Bíblia como menor autoridade do que outras coisas. Nós não vamos desrespeitar outros textos como o catecismo, nós não vamos passar por cima da tradição nem da história da igreja. O que nós vamos é colocar uma hierarquia. Aquilo que é palavra revelada de Deus, ela tem a primazia, ela fica acima. E aí todas essas outras coisas que surgem pelo caminho, elas não têm a promessa de Deus de que são preservadas e mantidas no espírito da verdade, como o próprio Deus garante da sua palavra. Então elas vão ser lidas, elas podem ser excelentes materiais,
mas elas não podem falar mais alto do que aquilo que Deus disse, que Ele mesmo inspirou, de um Deus que não mente, de um Deus que não erra. Então, para nós, não existe um desprezo sobre a tradição, a história da igreja, outros documentos, né? E a gente vai apresentando ao longo dos vídeos o que são outros documentos, mas o importante é, nenhum deles se coloca acima da Bíblia. Eles são bons porque eles explicam a palavra de Deus de uma forma correta, de uma forma que foi avaliada, foi bem pensada e que ao longo de vários séculos de história até hoje permanecem inalterados, porque não foi apontado nenhum problema nessa interpretação. E eles continuam inalterados e o nosso compromisso é preservá-los assim, né? Esses documentos que nós chamamos de confessionais, são aqueles que explicam o que nós cremos, eles não foram alterados em mais de 500 anos. E eles não devem ser alterados no futuro, porque eles explicam um texto que não vai ser alterado jamais. Eles são aplicações, explicações do próprio texto bíblico. Se a palavra de Deus permanece inalterada, uma explicação fiel da palavra de Deus tende a permanecer inalterada também, por quanto tempo isso for possível, quanto tempo isso durar, né? E por isso a gente não atualiza textos confessionais. A gente não muda, a gente não adquire novas confissões de fé ao longo do tempo. Elas permanecem sempre. Então, qual é dos textos confessionais o que a gente vai trabalhar nessa série de vídeos que são as doutrinas fundamentais? Aqui eu quero trabalhar só os textos que estão dentro desse catecismo menor. Aqui já tem uma boa chave para você entender princípios e coisas que vão te orientar na sua vida em todos os aspectos. E de verdade, né? Todo acompanhamento pastoral que eu preciso fazer, nunca aconteceu uma situação onde eu não tivesse no catecismo uma direção boa para ajudar as pessoas, né? Porque todas as situações acabam sendo contempladas aqui dentro de um jeito ou de outro. Eu espero que você aproveite isso, eu espero que isso venha para a sua vida de uma forma muito rica. Então, a partir daqui, e esse é o nosso pressuposto, eu deixo essa explicação, é que nós vamos meditar sobre essas doutrinas. E eu vou encerrar por aqui, porque aí eu já começo a falar sobre os mandamentos.